Boa noite, gente. O nosso grupo vai falar sobre o edifício Capri. O grupo é composto por Adriele, que sou eu, Andressa, Thaís e Viviane. As características do empreendimento estudado envolvem, né, a duração do projeto, que era estimada para 30 meses. Ele foi lançado em 2012, com a previsão para ser entregue em 2015, mas devido a vários problemas, incluindo a pandemia, ele foi paralisado e retomado em 2023. E agora a previsão de entrega é para 2025, ainda no primeiro semestre. O projeto arquitetônico é de Sidney Quintel Arquitetura mais Urban Planning. A incorporadora é a Fator Towers Engenharia e Construtora e tem áreas de atuação que incluem, né, que envolvem a concepção do plano de negócios, o plano diretor, o estudo de viabilidade, o projeto, estruturação financeira, construção, pré-operação e operação. A área do terreno é de 3.870,74 metros quadrados e a área construída é de 22.622,16 metros quadrados. O terreno é localizado na rua Eduardo Baiana, número 131, na Pituba. Ele tem alguns pontos próximos, né, que incluem a Casa do Comércio, Salvador Shopping e a própria Praça Aquários, né, que está dentro do loteamento Aquário e fica bem em frente ao empreendimento. O canteiro de obras era no edifício Capri e foi transferido para o edifício vizinho, né, pelo foco da empresa em finalizar logo o Capri, mas a gente também visitou esse canteiro de obras, né, que incluía o refeitório, espaço para descanso, o almoxorifado, que também migrou, e as peças desse almoxorifado são contadas, armazenadas e catalogadas da forma correta, e elas só podem ser retiradas pelos encarregados e chefes, né, de cada empresa. Além disso, tem o acesso, né, de veículos que a gente utilizou para entrar, a sala das empresas terceirizadas que a gente também passou por lá, e o canal de denúncia, né, que foi criado recentemente para que as pessoas pudessem denunciar assédio. Alguns dados técnicos, né, é que ele tem 37 pavimentos, né, sendo 2 subsolos, um semi-subsolo, térreo e mezanino, 28 pavimentos tipo, mais 2 pavimentos da cobertura duplex, mais uma casa de máquinas e um de reservatório superior. O estilo arquitetônico é contemporâneo, o número de unidades por andar são 2 unidades por andar do primeiro ao 28, e no 29 é o pavimento da cobertura, totalizando 58 unidades residenciais, com 3 elevadores, sendo 2 sociais e um de serviço. Então, a área privativa das unidades na unidade tipo é de 222,29 metros quadrados e na unidade da cobertura 327,98 metros quadrados, com a área total construída de 22.622,16 metros quadrados, que foi aquele dado inicial. Passando rapidamente aqui pelo master plan, a gente vai ver que ele tem diversas coisas, né, dentro do condomínio. Então, você vai ver coisas, por exemplo, como um pet play e um salão de jogos, brinquedoteca, hidromassagem. Então, é um edifício de altíssimo padrão. E ainda inclui um mezanino que tem sauna, spa, sala multifuncional. Além disso, o apartamento, né, ele é composto por 4 suítes, sendo a master, e a suíte 1 com acesso à varanda da sala de estar, e a suíte 2 com varanda exclusiva. Então, é um apartamento bem grande, e ele tem a cobertura, que é igual, porém difere, que os quartos vão estar nesse mezanino da cobertura, né. Ele vai incorporar também a piscina, né, onde seria a varanda, no apartamento tipo. E aí a gente vê aqui as suítes no pavimento superior da cobertura. Sobre o cronograma de obras, né? Então, o funcionário que acompanhou a gente, ele falou sobre a fase de capinagem, né? De escavação, de fundação, e aí após subir a laje, aí vem junto a alvenaria, o contrapiso, as instalações e o revestimento. Então, a gente vê que o edifício ele já passou por todas essas fases e já está na fase de acabamentos. Tá? Em relação ao cronograma da obra, temos a parte de mobilização e preparação do terreno, que é de 1 a 2 meses. Vem a montagem do canteiro de obra, a limpeza, a terraplanagem, sondagens complementares e a alocação da obra. Temos a fundação de 3 a 5 meses, que é a perfuração e execução de estacas ou sapatas, concretagem das bases e blocos de fundação, construção de baldrames e lajes de fundação. Aí vem a estrutura, que é de 10 a 12 meses. Temos as lajes, as vigas, os pilares em concreto armado, a alvenaria estrutural, as escadas e os postos de elevadores. Fechamento e vedação de 4 a 6 meses, em paralelo à de estrutura, tá? Que são as paredes de alvenaria, o drywall, instalações de esquadrias, portas e janelas, impermeabilizações. Depois vemos com as instalações prediais, que é de 5 a 7 meses, em paralelo ao fechamento e ao acabamento inicial, que é o hidrossanitário, gás, elétrica, eletrônica, infraestrutura do ar-condicionado, sistema de combate a incêndio. Vem o revestimento e os acabamentos, que são de 6 a 8 meses, e vai se sobrepondo às instalações, tá? Assentamento de piso, revestimento, pintura, acabamento de tetos, paredes, instalação de bancadas, louças e metais. A fachada e a área comum, que é de 5 a 7 meses, que é paralela a esse acabamento interno, que é o tratamento e revestimento da fachada, execução das áreas externas e de lazer e o paisagismo. Depois, né, que é o que vai vir, que vai ser os testes, a limpeza e a entrega, que é de 1 a 2 meses. Aí vai fazer os testes de instalações e equipamentos, a vistoria final, as correções, a limpeza geral e a entrega para o cliente. Então, eles estão nessa parte mais de acabamento e finalização, já está em 90%, tá? Depois vai vir essa parte dos testes, da limpeza e da entrega. Bom, as características da fundação. A fundação é com estaca metálica e bloco de transição, tá? O solo aí é um solo rochoso, que o engenheiro estava conversando com a gente. Então, como a rocha ela está próxima à superfície, as estacas metálicas elas conseguem ser cravadas diretamente até atingirem um ponto firme, sem necessidade de escavações muito profundas. Eficiência e economia, porque comparadas às estacas de concreto moldados em loco, elas são mais rápidas de se instalar e reduzem o custo com o concreto e as ferragens, tá? Então, a gente vai ter esse pilar, esse bloco de transição, o bloco de coroamento, as estacas,
Pronto. Então, esse bloco de transição é o quê? Ele vai aparecer entre o pilar e o bloco de coroamento, ele vai servir como um intermediário para ajustar e redistribuir as cargas antes que elas cheguem ao bloco de coroamento e, consequentemente, às estacas. Estruturas e vedações. Os sistemas estruturais, a gente vê aqui uma laje maciça de concreto armado, o contrapiso está na argamassa aí, o pilar e a viga também com concreto armado, o fechamento externo em alvenaria de cerâmica e o fechamento interno é todo em estruturas e vedações. Os sistemas O consumo dos materiais e das perdas é de responsabilidade de cada empreiteiro, né? Isso foi conversado com a gente pelo chefe do almoxarifado. Então, as empresas terceirizadas, que são a BHB, a Maia Construtora e a RCS Engenharia, elas são responsáveis por isso. A Fator Reality tem um chefe de almoxarifado, que é justamente esse rapaz, que controla a saída de materiais por cada responsável das terceirizadas. As terceirizadas fazem a distribuição e organização do consumo, e cada empresa tem um escritório e uma sala para guardar seus materiais e ferramentas no canteiro de obra. Características da mão de obra, a contratação terceirizada de empreiteiros. A obra é bem organizada e calcula o número de funcionários com base no tempo que precisam terminar a etapa. A obra possui um técnico em segurança do trabalho e que faz trabalho de treinamentos e fiscalizações constantes. Bom, o controle de qualidade ele é feito com folha de verificação de serviço, resumos, formulários, relatório de obra, relatório fotográfico diário, e existe um funcionário que vai checar a execução de cada tipo. Bom, o controle de qualidade. Bom, alguns equipamentos, né, que a gente observou lá no decorrer da obra, a gente via muito esse andaime tubular, né, o andaime fachadeiro, o elevador cremareira a gente não viu, porque já tiraram, não tinha mais a cremareira, tá? Cadê? O balancinho que tá aqui, que não dá pra ver muito bem nessa foto, mas ele tá aqui, o balancinho. A grua também não tá mais lá, já foi retirada. O escoramento metálico, tem alguns lugares ainda que tem escoramento metálico. A tela fechadeira também tá lá, e a bandeja protetora, que a gente também viu que tá presente na obra. Bom, Sobre as vedações, né, então, as paredes internas, elas são no sistema drywall, e elas têm esse isolamento com lã de vidro. A gente observou que tem placas verdes nas áreas úmidas e placas brancas no resto do apartamento. As portas, elas são todas padronizadas de uma única marca, né, a Concrem. Esse é um modelo que a gente viu em basicamente todas as portas do apartamento. Ela é resistente à umidade, é um produto pronto, né, e ela tem proteção contra cupins. As janelas também, né, são padronizadas. A gente consegue ver que as portas, elas seguem o mesmo padrão, né, as portas de correr seguem o mesmo padrão das janelas. Foi preciso fazer um reforço, principalmente na porta de correr da varanda principal, né, por conta, tipo, um contraventamento, por conta da altura, né. Elas são bastante pesadas e a altura, na questão dos ventos, influencia na estrutura daquela porta que corre o risco de ser derrubada, né, com a ação dos ventos. Durante a visita que a gente fez, né, passando por diversos andares, a gente observou diferentes tipos de finalização, né, de estágio de obra. Então, nos andares em que as obras ainda estão, né, exceto o estacionamento, estão menos avançadas, a gente conseguiu ver nas instalações de tubulação, tubo PVC para esgoto, tubo PVC marrom de água fria, tubo aluminizado, tubo verde emblema, vermelho segurança, né, para água e outras substâncias destinadas a combater incêndio, o verde emblema para água potável e resistente a altas temperaturas, então a gente viu ele próximo da cozinha, no banheiro, e o tubo preto para inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, por exemplo, óleo combustível, asfalto, alcatrão e piche. Nas instalações elétricas, a gente viu eletrodutos flexíveis amarelo, eletroduto rígido, caixa de luz ou caixa de passagem. A fiação, né, a gente conseguiu observar em andares em que o acabamento em gesso estava sendo finalizado, a questão do fio terra e o fio neutro. E, além disso, a gente observou uma caixa de automação residencial na cozinha. Os acabamentos externos, temos fachada, foi utilizado o sistema AFIS, né, comumente chamado lá na obra, que é um sistema de isolamento térmico e acústico, é um material que não fissura e que é próprio para o clima de Salvador, então ele é resistente à salinidade. A aplicação ela é realizada por uma empresa alemã e tem uma garantia de 20 anos. Eles comentaram que isso facilita muito em questão de erros, porque é uma única empresa responsabilizada por tudo isso e eles fazem essa troca tranquilamente. Então temos aqui na legenda da imagem que tem umas etapas, né, a ser realizada para concluir esse acabamento. E aí ele tem uma barreira de ar impermeável, uma barreira de ar de isolamento térmico e isso gera uma sensação, um conforto muito melhor dentro do apartamento. Além disso, a gente observou porcelanato na marca Portobello. A gente encontrou isso em todos os revestimentos que a gente pôde observar. Então, na fachada externa, a gente tem também esse porcelanato Portobello nas dimensões de 20 por 1,20. Em 90 por 90 também, em outro modelo. A gente encontrou também pastilha de vidro, né, nas fachadas de serviço. E aí a gente pode ver o EIFES e granito no acabamento da varanda, né, na pedra da varanda. Além disso, uma das empresas nos mostrou a pintura que já estava definida no estacionamento, né? Então eles pintaram a parede da sala deles para ver alguns exemplos, mas eles mostraram o exemplo que já estava definido para ser a pintura do estacionamento.
E aí a gente tem também acabamentos internos, também porcelanato Porto Belo, o forro, né, no material de gesso acartonado, e as louças, que são todas Deca. E aqui a gente tem a foto do armazenamento das louças no almoxarifado. Aqui uma progressão da obra, né, em andares iniciais e andares finais, e aqui na parte externa em algumas paredes. E é isso. Muito obrigada, gente.